Bom dia, senhoras e senhores. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Vamos fazer mais um vídeo na área de escatologia. Nesta oportunidade, nós queremos fundamentar o nosso estudo no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. E nós vamos trabalhar essa questão. Quando e como será o arrebatamento da igreja? Repito, quando e como será o arrebatamento da igreja? Vamos ler em Mateus 24, Mateus 24, versículo 29 em diante. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O paralelo para esta leitura está em Marcos 13. Vou ler também Marcos 13. Vamos ver o que diz sobre o momento do arrebatamento da igreja. Vamos ver o que diz Marcos. Marcos 13 e versículo 24 diz o seguinte: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. E as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Queridos, o versículo 27 diz assim: E ele enviará, quem Cristo enviará os seus anjos, e reunirá os seus escolhidos, os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. O que nós temos aqui é o ajuntamento dos santos. É bem verdade que a palavra arrebatamento não está aqui, mas a palavra arrebatamento e ajuntamento fala da mesma coisa. Ajuntamento ou arrebatamento fala da mesma coisa. Então, o que nós temos aqui é o arrebatamento da igreja. E de já nós já respondemos a primeira pergunta: quando será o arrebatamento da igreja? Quando nós lemos aqui no versículo 24 que diz: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, olha, veja que o autor diz: mas naqueles dias, após a referida tribulação. Ou seja, o arrebatamento ou o ajuntamento dos santos para encontrar o Senhor nos ares, conforme descrito por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, isso só terá lugar após a tribulação. Veja bem mais uma vez a leitura. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Versículo 27. Somente depois da tribulação, somente depois de haver sinais no céu, queda das estrelas, somente depois que houver sinais no sol e na lua, é que se dará o ajuntamento dos santos. É somente depois. Vamos lá. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então a leitura não deixa dúvida que o arrebatamento da igreja só acontecerá depois da grande tribulação. Aqueles que dizem que o arrebatamento acontecerá
antes da grande tribulação, eles não estão sendo honestos na leitura da palavra. O entendimento que eu estou expondo para você aqui foi o entendimento da igreja primitiva. É o que ensina o Novo Testamento, foi o que ensinou os pais da igreja. Tertuliano defendia o pós-tribulacionismo. Justino de Roma defendia que a igreja passará pela grande tribulação. Irineu de Leão também defendia que a igreja passará pela grande tribulação. Orígenes também defendia que a igreja passará pela grande tribulação. Santo Agostinho também defendia que a igreja passará pela grande tribulação. A ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ela é estranha aos pais da igreja. Não podemos encontrar nos escritos dos pais da igreja a ideia de que a igreja escapará das mãos do anticristo e escapará da grande tribulação. A verdade, amados, é que essa ideia ela não é bíblica. A ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, a ideia de que a igreja escapará das mãos do anticristo, ela não é bíblica. Ah, professor, mas você está querendo passar pela grande tribulação? Não. Nem eu e creio que nenhum dos que defendem querem. Oxalá fosse verdadeira a ideia pré-tribulacionista. Oxalá fosse verdade o que os nossos irmãos pregam, que a igreja não passará. Mas acontece, amados, é que, biblicamente falando, isso não é possível. Biblicamente falando, não é verdade que a igreja escapará da grande tribulação. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 7, eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 7, e versículo 9 diz o seguinte: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Vou pular aqui para o versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14. Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meus queridos, aqui nós temos uma parte da igreja. O que nós temos aqui são mártires que acabaram de chegar da grande tribulação que ainda estava em curso. Eu quero aqui fazer notar o seguinte, que aqui não está em foco toda a igreja. O que o autor está mostrando para nós aqui, João, é que aqueles que estavam passando pela grande tribulação, que estavam passando pelo martírio, imediatamente eles estavam ascendendo à presença de Deus. Aquela grande multidão de mártires cristãos, eles tinham acabado de passar pelo martírio, porque essa é a visão que João teve e está tendo. Eles acabaram de passar pela grande tribulação e eles chegaram à presença de Deus de forma vitoriosa, com cânticos, com alegria. E surge a pergunta: estes quem são? E de onde estão vindo? Porque o grego ele traz essa ideia de algo que está acontecendo. A grande tribulação ela não findou. O que acontece é que, na visão aqui, no curso da grande tribulação, vai haver muitos mártires. E esses mártires eles são vistos a emergir da grande tribulação. Então aqui nós temos uma prova de que a igreja, sim, ela passará pela grande tribulação. Os pré-tribulacionistas dizem que aí não pode ser a igreja, porque a igreja já foi arrebatada para o céu. Só que eles não têm como provar isso. Outros dizem que a palavra igreja, aí não, essa grande multidão não pode ser a igreja. Por quê? Porque a palavra igreja não figura a partir do capítulo 6 a 19 do Apocalipse. Então eles dizem que como a palavra igreja não figura entre os capítulos 6 a 19, então aí não pode ser igreja. E nós perguntamos, se nós levarmos por esse lado, eu vou aqui devolver o argumento a eles. Me mostrem nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
onde está a palavra igreja, exceto em Mateus capítulo 18 e capítulo 16. E as portas do Hades não prevalecerão sobre esta igreja. Ali nós temos a palavra igreja, nos capítulos 16 e 18 de Mateus, só. Mas se você vai procurar em Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra igreja você não vai encontrar, exceto no capítulo 18 e 16 de Mateus. Bom, eu poderia usar a mesma lógica dos pré e dizer: o ensino que nós temos em Mateus, Marcos, Lucas e João não é para a igreja, porque não figura a palavra igreja. Mas eles vão dizer é para a igreja. Da mesma forma, eu digo, a questão de a palavra igreja não figurar entre os capítulos 6 a 19 de Apocalipse, de forma nenhuma constitui uma prova contra a presença da igreja aqui na Terra. A verdade é que a igreja, na visão de João, a igreja ela é essa grande multidão. Essa grande multidão de mártires fazem parte da igreja. E eles são vistos a emergirem da grande tribulação. E volto a falar para vocês, aqui não está dizendo que a grande tribulação acabou. Aqui está simplesmente dizendo que os mártires são vistos a emergirem da grande tribulação. Mas veja que aqui ainda não se deu a vinda de Cristo. Eles são vistos na imediata presença de Deus, mas ainda não se deu a ressurreição aqui. Pelo menos até onde vai a minha compreensão, aqui nós não conseguimos ver a ressurreição dos mártires. Logo, se entende que a grande tribulação ainda está em curso e esse grupo de mártires aqui são vistos a emergirem da grande tribulação até a presença de Deus. Então, queridos, e como será o arrebatamento da igreja? Já mostramos que o arrebatamento acontecerá após a grande tribulação. E como será o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja não será invisível. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia é bem clara em dizer como será o processo. Mateus capítulo 24. Vamos ler. O que acontecerá para que os santos sejam arrebatados, recolhidos? Vamos ler aqui, Mateus capítulo 24 e versículo 31. Diz o seguinte, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja que, para a igreja ser arrebatada, haverá o auxílio de anjos. Anjos descerão do céu, anjos sob o comando do arcanjo. E esse arcanjo obedecerá à voz de Cristo. É só você ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículos 16 e 17. Ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo. Então serão enviados anjos para recolher os escolhidos da igreja, dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra. É assim que se dará o arrebatamento. Anjos serão enviados por toda a terra para recolher os eleitos de Deus e levá-los até a presença de Cristo. Vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4. O que é que nos diz? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. 1. Ouvida a voz do arcanjo. 2. Ressoada a trombeta de Deus. 3. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você vê aqui que nós estamos falando do arrebatamento da igreja. E você lê aqui a presença de anjos e arcanjo. Aqui nós temos vários personagens, nós temos
Cristo em cena, descendo dos céus. Nós temos Cristo dando a ordem para o arcanjo e o arcanjo ordenando anjos. E esses anjos, conforme nós lemos em Mateus 24, eles ajuntarão os escolhidos dos 4 cantos da terra até a extremidade dos céus. Isso se chama arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja não será invisível. Não será. Não será também silencioso. Não. O quadro que nós temos aqui em Tessalonicenses mostra que vai haver alarido. Eu vou ler aqui para você. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ora, aqui nós não temos a ideia de um arrebatamento silencioso. Haverá muitos anjos, inúmeros, que serão espalhados por toda a terra. E a igreja ela não será arrebatada no abrir e fechar de olhos. Essa é uma interpretação que não é verdadeira de 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51, que diz: nem todos dormiremos, mas transformados no momento, no abrir e fechar de olhos seremos. A ideia ali é de transformação e não de arrebatamento. O que acontecerá no momento, no abrir e fechar de olhos, é a transformação do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível. Não o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja acontecerá com o auxílio de muitos anjos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.